Fala galera, ainda o Caporal passando mais uma vez no canal oficial da Voz do Torcedor Brasileiro. Dessa vez, torcedor corintiano aí que tá alegre, né? Nos últimos dois jogos, venceu os dois. Bom, até aqui tá vencendo, né? Espero que não tome uma virada e acabe com esse jargão que eu comecei o vídeo aqui. A gente vai abordar um pouco sobre esse jogo e também falar um pouco sobre a Copa do Brasil, né, galera? Que tá chegando aí uma final entre Corinthians e Flamengo, proporcionando o jogo das duas maiores torcidas do Brasil. E o Corinthians, que até onde a gente viu aqui nesse jogo aqui, aparentemente encaixou de verdade, né? Agora o Vitor Pereira conseguiu realmente achar um jeito da equipe jogar. O Vitor Pereira realmente conseguiu mostrar para a torcida qual é o time titular, qual é o esquema tático principal da equipe, né? Vemos jogadores como Roger Guedes, próprio Renato Augusto, agora o Vitor Pereira podendo contar mais com ele. Jogadores como o Yuri Alberto recuperando a sua confiança, né? O Yuri Alberto, quando chegou, se eu não me engano, ficou 6 ou 7 jogos sem fazer gol e a torcida cobrando ele, e era motivo de chacota com torcedores rivais, né? O próprio de Sola aí, a página aí, vive zoando todo mundo, postava memes sobre isso. O Yuri Alberto agora vendo sendo um fator preponderante para o ataque do Corinthians voltar a ter orgulho, né? Para a equipe do Corinthians voltar a ter orgulho do ataque do Corinthians. Porque não só o Yuri Alberto, mas como o Roger Guedes agora vem dando aquela confiança que o torcedor corintiano precisava. Muitas das vezes o torcedor corintiano achava que o jogo ia ser só aquele jogo de 1-0. Ocasionalmente pode acontecer, né, de ser só aquele jogo de 1-0, até porque cada jogo tem seu contexto, cada jogo tem a sua característica única. Mas o Corinthians, a gente sabe que toda vez que vai para o jogo, o torcedor já pode ter certeza que pode ocasionar a partida acontecer 1 gol, 2 gols, 3 gols, 4 gols, e não aquele futebol pragmático, aquele futebol reacionário que a gente via muitas das vezes com o time do Silvinho. Mas o Corinthians, e isso é do histórico do time do Corinthians, né? Querendo ou não, desde a era Tite, Mano Menezes, todo o histórico do Corinthians sempre foi aquelas famosas goleadas de 1-0, apesar de nessas épocas também terem times muito técnicos, mas muitas das vezes o Corinthians era aquele time que fazia essa famosa goleada de 1-0. Mas a gente vê naquele jogo que o Flamengo ganha do Corinthians em Itaquera, o próprio jogo quando o Corinthians vai no Maracanã e ele até faz um bom primeiro tempo, a gente via muita deficiência no time do Corinthians, tanto em recuperar a bola, tanto em atacar e tanto no detalhe da finalização. Você pode ver hoje mesmo esse gol que o Roger Guedes faz, o gol que o Yuri Alberto e o Roger Guedes faz, são gols que tiveram o detalhe final para acontecer os gols, né? A gente vê o primeiro gol do Yuri Alberto ali, cara, que lançamento pornográfico do Roger Guedes pro Renato Augusto e que passe nojento do Renato Augusto ali pro meio da área, achando o Yuri Alberto. Cara, o Renato Augusto, é verdade, cara, quando o time do Corinthians tem o Renato Augusto, é um time, quando o Renato Augusto não joga, é outro time completamente diferente. O Renato Augusto faz muita diferença no elenco, no time principal do Corinthians, no time titular do Corinthians, e cara, eu tenho certeza que se o Brasil pudesse contar com o Renato Augusto, com as características do Renato Augusto na Copa do Mundo, cara, eu tenho quase certeza que o Tite ia ter um fator surpresa nessa Copa do Mundo aí. Apesar que pode acontecer dele ir, né? Mas eu não vou nem falar que é idade, mas o Renato Augusto demorou a voltar, demorou a entrosar, a encaixar direitinho com o time do Corinthians, apesar de todo mundo já saber qual é o estilo de jogo dele, todo mundo já saber a capacidade do Renato Augusto. Mas voltando ao jogo da Copa do Brasil, galera, eu acho muito possível o Corinthians conseguir ganhar esse jogo do Flamengo, apesar de não vai ser um jogo fácil. O Flamengo também acabou de golear o Red Bull Bragantino, outro hat-trick do Pedro que tá numa fase fenomenal, uma fase estrondorosa. O cara precisa de poucas chances para poder guardar gols. Mas eu acho, cara, que dessa vez a gente não vai ter medo. Dessa vez, na verdade, a gente já não tem medo de vez nenhuma. Apesar da gente pode tomar goleada, a gente pode perder placar elástico aí. A gente não tem tido um histórico muito bom contra a equipe do Flamengo. Mas eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tá preparado para ir jogar contra o Flamengo. Apesar de eu achar que o Flamengo vai priorizar a final da Copa da Libertadores, apesar de ter um gap gigantesco entre essas duas, a gente pode ter certeza que o Flamengo vai com a equipe com sangue nos olhos também para poder levar essa final da Copa do Brasil. Mas eu creio que toda a atenção tá voltada para a Libertadores e talvez seja aí aonde a gente possa ter a diferença entre uma equipe contra a outra, né? Nesse fator aí, confiança, não de confiança, né? Mas no fator entrar ligado no jogo, no fator entrar prostado para realmente fazer o jogo da história, um jogo único, um jogo
que vai colocar esse elenco, que merece colocar esse elenco pra história. Tem muitos jogadores ali que merecem levantar esse troféu, merecem levantar esse caneco. O próprio Cássio, Fagner, Renato Augusto, Roger Guedes, cara. Quem diria que o Roger Guedes ia estar com o DNA do Corinthians? Quantos torcedores do Corinthians, cara, criticaram o Roger Guedes? Ah, é perninha. Ah, é caicai. Ah, só sabe reclamar. Ah, esse, aquilo, outro. Cara, mas é um moleque de 25 anos, entrosou no time, tá chamando a responsabilidade. Eu quero que você me mostre aqui, cara. Comente aqui. Eu tenho certeza que você também pensa a mesma coisa que eu. Você tá vendo a mesma coisa que eu. O Roger Guedes, cara, ele tem entregado o máximo de si. O Roger Guedes, ele tem chamado a responsabilidade. O próprio gol que ele faz hoje, sai driblando, costurando todo mundo. Acha um gol ali que desafoga o time do Corinthians, porque o time do Cuiabá tava jogando bem com o Sid Clay lá pelo lado esquerdo, lá, buscando velocidade. Quase que o Fagner faz um pênalti ali contra a equipe do Cuiabá, que ele dá um empurrãozinho ali no Sid Clay. O Sid Clay depois acaba que machuca e o Corinthians começa a comandar no jogo. Mas é um jogo onde valida a confiança desse elenco, onde mostra que esse grupo tá junto do Vitor Pereira. Se Deus quiser, o Vitor Pereira vai renovar, para nossa alegria, para que ele consiga estender mais esse trabalho e consiga extrair mais ainda desse elenco do Corinthians. Eu acho que esse elenco do Corinthians aí, ele é um elenco bom. Com a volta, né, do Ramiro, Matheus e tal, talvez o Vitor Pereira seja daqueles técnicos que consiga extrair, consiga recuperar o talento desses jogadores, né, porque o Ramiro e o Vital, eles são bons jogadores. Então, inclusive, quase que o Vital faz um gol ali, ó, rabiscando ali. Eu creio, se o Vitor Pereira ficar pro ano que vem, o Corinthians vai fazer muito mais coisas ainda. E não se esquece de curtir o vídeo, comentar aí o que você acha, qual é o resultado que vai ser a Copa do Brasil, pra gente trocar uma ideia sadia. Não se esquece também de curtir a página no Facebook, enviar esse vídeo aí pra aquele amigo seu corintiano chato roxo aí, pra gente trocar essa resenha, né? Trocar essa troca de ideias aqui, um com o outro aqui, pra gente saber quem é o favoritaço pra ganhar essa taça da Copa do Brasil. No mais, valeu, falou.